Olá, hoje a gente vai fundo na vida de uma figura, assim, realmente marcante do século XX, Martin Luther King Jr. É isso aí. A ideia é a gente olhar para essas fontes e tentar entender, né, o que formou ele, quais foram os momentos-chave na luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. E para já começar com uma curiosidade, né? O nome dele de batismo não era Martin, era Michael King Jr. Ah, é verdade. A mudança só veio depois, lá por 1934. O pai dele, que também era pastor, decidiu mudar o próprio nome e o do filho para Martin Luther King. Foi inspirado numa viagem para a Alemanha por causa do Martinho Lutero, o reformador. Olha só. E o mais interessante é que isso só foi oficializado mesmo na certidão do King Jr. bem mais tarde, em 1957. Já mostra um pouco da força do pai e da fé desde cedo, né? Com certeza. E essa influência do pai aparece muito forte naquelas histórias de resistência, né? Tem aquele caso da sapataria. Sim, mandaram eles sentarem no fundo segregado e o pai se recusou. Falou, tipo, ou a gente compra aqui onde tá ou não compra nada, e saiu da loja. E disse pro pequeno Martin, jamais aceitarei esse sistema. Imagina o impacto disso numa criança. Essas experiências diretas com o racismo, nossa, foram formativas. E não foram poucas. E aquele outro episódio, com 14 anos ter que ceder o lugar no ônibus, ele mesmo o descreveu como um momento que sentiu mais raiva na vida. Puxa vida. E o mais complexo é que, ao mesmo tempo, os pais ensinavam ele a responder com amor cristão, sabe? Não com ódio. Devia ser uma tensão interna muito grande. Sim. Ele entrou na Morehouse College, que é uma faculdade historicamente negra, super jovem, né? Com 15 anos. 15 anos. Impressionante. Depois foi para o seminário Crosser, onde ele se destacou bastante. E aí culminou com o doutorado em teologia sistemática na Universidade de Boston. Teologia sistemática, o que seria isso exatamente? É, basicamente, o estudo organizado das doutrinas da fé cristã. E foi nessa época, estudando, que ele sentiu, assim, um chamado para um ministério que fosse rigoroso intelectualmente, mas também relevante para a sociedade, sabe? Ele queria ser um pastor racional, como ele mesmo dizia. O grande ponto de virada parece ter sido mesmo o boicote aos ônibus de Montgomery, lá em 1955. Tudo começou com a prisão da Rosa Parks, né? Exato. A recusa da Rosa Parks em ceder ao lugar foi o estopim, mas as fontes também lembram um caso anterior, né, da Claudette Colvin, uma adolescente que fez a mesma coisa 9 meses antes. Ah, é? Só que os líderes do movimento na época acharam que o caso da Parks seria estrategicamente mais forte para mobilizar a comunidade. E aí o King, que era um pastor jovem lá na Dexter Avenue Baptist Church, Montgomery, foi escolhido para liderar o boicote. E a estratégia central era a resistência não violenta, né? Vinda lá do Brand e das crenças cristãs dele. Totalmente. E olha, foi um teste duríssimo para essa estratégia. O boicote durou 385 dias. Quase um ano. Imagina a dificuldade. Muita. A casa do King foi alvo de bomba, ele foi preso várias vezes. A pressão era gigantesca, econômica, física, psicológica, mas a comunidade negra de Montgomery persistiu. E deu resultado, né? E como deu? Culminou na decisão da Suprema Corte, no caso Browder v. Gale, que declarou inconstitucional a segregação nos ônibus da cidade. Foi uma vitória enorme. E essa vitória catapultou o King para a cena nacional, certo? Levou à criação da Conferência da Liderança Cristã do Sul, a SCLC, com ele na presidência. Exatamente. E a partir daí, a SCLC, sob a liderança dele, começou a organizar campanhas pelos direitos civis em várias cidades do Sul. Mas nem tudo foi sucesso logo de cara, né? As fontes falam do movimento de Albany, na Geórgia, em 61, 62. Albany foi um momento de aprendizado importante. A polícia local, liderada pelo Laurie Pritchett, usou táticas mais, digamos, inteligentes. Prendeu os manifestantes, mas evitou aquela violência explícita que gerava publicidade negativa. Ah, entendi. Não deu show de brutalidade que chocou em outros lugares. Exato. E por isso, o movimento em Albany não conseguiu grandes vitórias concretas na época.
King e a SCLC aprenderam ali que precisavam escolher melhor os alvos e talvez forçar confrontos que expusessem mais a injustiça do sistema. Uma lição que parece ter sido aplicada na campanha de Birmingham em 1963, porque ali a coisa pegou fogo mesmo, né? Pegou fogo. Em Birmingham, a estratégia foi diferente. Eles usaram táticas de confronto direto não violento de forma bem mais assertiva. Mas a resposta do comissário de polícia, o Eugene O'Connor, foi exatamente o oposto da tática de Albany. Brutalidade total e explícita. Cães policiais atacando manifestantes, jatos d'água fortíssimos sendo usados contra gente desarmada, inclusive crianças. Aquelas imagens rodaram o mundo, né? Chocaram demais. Demais. Foram um divisor de águas. Galvanizaram um apoio imenso para a causa dos direitos civis, tanto nos Estados Unidos quanto fora. E foi da cela de uma prisão em Birmingham que o King escreveu a famosa carta da cadeia de Birmingham. Assim, uma defesa incrível da desobediência civil contra leis injustas. Tem uma citação forte dessa carta nas fontes que a gente está usando. Qual delas? Nós sabemos, através de experiências dolorosas, que a liberdade nunca é voluntariamente dada pelo opressor. Precisa ser exigida pelo oprimido. Impactante, né? Mostra a urgência que ele sentia. Totalmente. E essa pressão toda, vinda de Birmingham, ajudou a criar o clima para outro momento que ficou para a história. A Marcha sobre Washington por Trabalho e Liberdade, em agosto de 1963. Organizada pelos Big Six, né? Os líderes das maiores organizações de direitos civis da época. Isso, incluindo King, pela SCLC, claro. Foi um evento gigantesco. Mais de 250 mil pessoas lá no Lincoln Memorial. O objetivo era pressionar o governo por leis de direitos civis mais fortes, né? Exatamente. E foi lá que ele fez aquele discurso. O Eu Tenho um Sonho. Esse mesmo. As fontes até contam um detalhe legal. Parece que ele estava seguindo um texto preparado, mas aí a cantora Mahalia Jackson, que estava ali perto no palco, gritou para ele: "Conte a ele sobre o sonho, Martin." Sério? Que momento! E aí ele deixou os papéis de lado e improvisou aquela parte final, que é a mais famosa, né? A parte do sonho. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças viverão um dia em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. É de arrepiar até hoje. O impacto disso foi enorme, né? Foi fundamental. A marcha e o discurso criaram um momento político decisivo para a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964, uma lei importantíssima que proibiu a discriminação em locais públicos, no emprego. Uma vitória legislativa gigante, né? Mas a luta não acabou aí, né? A questão do direito ao voto ainda era um problema sério, especialmente no Sul. Exatamente. E aí a gente chega em Selma, no Alabama, em 1965. O foco ali era garantir o direito ao voto para os negros, que era sistematicamente negado através de testes de alfabetização absurdos, intimidação e violência. E as marchas de Selma a Montgomery foram organizadas para expor isso, certo? Isso. A primeira tentativa de marcha, no dia 7 de março, ficou conhecida como Domingo Sangrento, o Bloody Sunday. Os manifestantes pacíficos foram brutalmente atacados pela polícia estadual e por tropas montadas na ponte Edmund Pettus. O King não estava nessa primeira marcha, né? Não, ele não estava. Mas as imagens daquela violência correram o país e o mundo. De novo, chocaram a consciência nacional. E ele liderou as tentativas seguintes. Sim. Teve uma segunda marcha que ele liderou, mas que recuou na ponte para evitar mais violência e também para respeitar uma ordem judicial que tinha saído. Mas, finalmente, depois de muita pressão e com proteção federal garantida por uma nova ordem judicial, a marcha completa de Selma até Montgomery, a capital do Alabama, aconteceu. E foi um sucesso. Foi. E ao chegar em Montgomery, o King fez outro discurso memorável, o How Long, Not Long. Foi nele que ele usou aquela frase famosa. Aquela do arco do universo moral. Essa mesma. Toda essa campanha de Selma foi decisiva para a aprovação da Lei do Direito ao Voto de 1965, que eliminou muitas das barreiras racistas para o registro de eleitores. 2 leis importantíssimas em 2 anos. Direitos civis em 64,
Direito ao voto em 65. Mas o movimento não ficou só no Sul, né? Em 1966, ele levou a luta para Chicago. Foi o chamado Chicago Freedom Movement. A ideia era justamente mostrar que o problema não era só o Sul e as leis de Jim Crow. No Norte existia muita injustiça econômica e segregação habitacional, sabe? Mas disfarçada, talvez, mas igualmente cruel. E como foi a recepção lá? Foi péssima, incrivelmente hostil. O King chegou a ser atingido na cabeça por um tijolo durante uma marcha em um bairro branco. Ele mesmo comentou que viu um nível de ódio ali nos olhos das pessoas que talvez fosse até pior do que ele tinha visto no Sul. Nossa, isso mostra que o racismo e a injustiça eram mesmo um problema nacional, né? Bem mais profundo. E nos últimos anos da vida dele, o foco do King se ampliou ainda mais, é isso? Ele começou a falar abertamente contra a pobreza e contra a Guerra do Vietnã. Sim, e essa ampliação do foco foi muito controversa na época, especialmente a posição dele contra a Guerra do Vietnã. Teve aquele discurso famoso Beyond Vietnam, em 67, né? Exatamente. Nesse discurso, ele foi duríssimo. Chamou o governo americano de o maior perpetuador de violência do mundo hoje. E fez uma conexão direta entre o dinheiro gasto na guerra e a falta de investimento em programas sociais para combater a pobreza nos Estados Unidos. Tem uma citação forte desse discurso que a fonte traz, algo sobre a morte espiritual da nação. Uma nação que continua ano após ano gastando mais dinheiro no setor militar do que em programas de mudanças sociais se aproxima da morte espiritual. Palavras muito fortes para a época. Imagino a reação. Foi péssima. Ele perdeu o apoio de muita gente importante, inclusive do presidente Lyndon Johnson, que tinha sido um aliado fundamental na aprovação das leis de direitos civis. Grande parte da mídia também o criticou severamente por misturar direitos civis com política externa. Mas isso mostrava uma evolução no pensamento dele, né? Com certeza. Ele passou a ver o que ele chamava de o triplo mal: racismo, pobreza extrema e militarismo, como coisas interligadas que precisavam ser combatidas juntas. As fontes até mencionam que, mais por final da vida, em conversas privadas e alguns discursos, ele se tornou bem mais crítico do capitalismo e chegou a expressar simpatia por ideias como o socialismo democrático. Essa postura mais radical, então, especialmente contra a guerra, contra a estrutura econômica, deve ter acendido todos os alertas no governo que, aliás, já estava de olho nele há muito tempo, né? Ah, sim. De olho é pouco. O FBI, comandado pelo J. Edgar Hoover, viu King como uma ameaça, um radical perigoso. Toda essa pressão, essa oposição ferrenha, e mesmo assim ele continuou na luta. Em março de 1968, ele estava em Memphis, no Tennessee. Por quê? Ele estava lá para apoiar uma greve dos trabalhadores negros do saneamento básico da cidade. Eles lutavam por condições de trabalho mais dignas e salários justos, enfrentando uma resistência enorme da prefeitura. E foi lá que ele fez o último discurso dele, né? O Estive no Topo da Montanha. Isso, no dia 3 de abril de 1968. Um discurso que, ouvido hoje, soa quase como uma despedida, né? Meio profético. Tem aquela parte que ele fala: talvez eu não chegue lá com vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como povo, chegaremos à Terra Prometida. É emocionante e, ao mesmo tempo, dá um arrepio, sabendo o que aconteceu no dia seguinte. Exatamente. No dia seguinte, 4 de abril de 1968, enquanto ele estava na sacada do Lorraine Motel, conversando com colegas, Martin Luther King Jr. foi assassinado com um tiro. Ele tinha apenas 39 anos de idade. E o assassino foi identificado como James Earl Ray, né? Sim, ele foi capturado depois de uma fuga internacional, confessou o crime, mas depois passou o resto da vida na prisão se retratando, negando ter agido sozinho ou dizendo que era parte de uma conspiração maior. E a morte dele causou uma comoção enorme, né? Revoltas. Uma onda de choque e revolta varreu o país. Mais de 100 cidades americanas tiveram tumultos e incêndios, e as dúvidas sobre assassinato, sobre uma possível conspiração, persistem até hoje para muita gente. Que trajetória, hein? Intensa, complexa. A gente explorou aqui a vida do Martin Luther King Jr.,
Vimos a evolução dele desde a influência do pai, a formação intelectual, a descoberta da não-violência. As vitórias históricas que realmente mudaram a cara dos Estados Unidos, como as leis de direitos civis e do direito ao voto, mas também as dificuldades imensas, né? As campanhas que não deram certo de primeira e a oposição implacável que ele sofreu do público e do próprio governo. O que fica muito forte para mim é essa expansão da mensagem dele. Começou focado na segregação racial no Sul, mas se ampliou para desafiar estruturas bem maiores: a pobreza sistêmica, o militarismo, a guerra. Exatamente. Essa conexão que ele fazia entre racismo, pobreza e guerra, o triplo mal que ele denunciava, é algo muito poderoso. E a insistência dele na não violência radical, mesmo diante de tanta brutalidade, nossa, continua sendo algo que inspira, mas também provoca muito debate até hoje, no mundo todo. É verdade. As fontes mostram um King cada vez mais crítico dessas estruturas de poder econômico e militar nos últimos anos. E isso deixa a gente com uma reflexão, talvez. Como será que essa crítica mais radical, essa visão mais sistêmica da injustiça, seria recebida hoje, nesse nosso mundo de agora, com redes sociais, polarização, fake news? Como essa mensagem dele ressoaria? Fica aí algo para a gente pensar, né? Antes de encerrar, quero deixar um convite especial. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações. Deixe também o seu comentário. A sua opinião e suas sugestões são muito importantes para que possamos crescer juntos. Para quem deseja contribuir e fortalecer ainda mais este projeto, as formas de apoio estão na descrição. Sua participação faz toda a diferença para seguirmos compartilhando conteúdos como este. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo!